Olá a todos, agradeço o convite para estar presente neste congresso final do projeto do INOVCAPA, por forma a apresentar-vos o trabalho que desenvolvi no âmbito da segunda linha de ação do projeto e cujo tema é a diversidade genética de Pseudomonas syringae patovaractinidia, dinâmica populacional, sazonal e espacial. A bactéria Pseudomonas syringae patovaractinidia é uma bactéria gram-negativa fitopatogénica que tem como hospedeiro a cultura da actinídea. A PSA tem a capacidade de infectar as principais variedades utilizadas na produção do kiwi, causando o cancro bacteriano da actinídea, uma doença grave que está associada a perdas significativas nas fileiras do kiwi a nível global e para a qual não existem tratamentos curativos. A severidade e a carência de meios para controlar o avanço da doença potenciou uma infecção pandémica, o que levou a Organização Europeia Mediterrânica para a Proteção de Plantas a classificar esta bactéria como uma bactéria de quarentena em 2011, na tentativa de conter a epidemia. Desde que foi detectada pela primeira vez no Japão, em 1984, já foram descritos 5 biovares de PSA distintos geneticamente entre si e que se encontram geograficamente espalhados. Estes biovares foram nomeados de acordo com a ordem cronológica de identificação. O biovar mais virulento e destrutivo, responsável pelo terceiro surto pandémico, foi isolado em 2008 na Itália. Este biovar está presente em todo o mundo e causou sérios problemas nas fileiras de produção do kiwi, em especial na Europa. Dada a sua virulência e elevada transmissibilidade, é o biovar que, de momento, mais nos preocupa. A PSA é conhecida pela sua capacidade de conseguir sobreviver epifiticamente, isto é, à superfície de diversos órgãos da planta, nomeadamente em folhas, flores e ramos, ou então endofiticamente, no interior dos tecidos da planta. No entanto, para ser bem-sucedida no seu ciclo de infecção e causar a doença no hospedeiro, as estirpes precisam ter a habilidade de ultrapassar as defesas da planta e transitar da fase epífita para a fase endófita. Atualmente, os mecanismos de penetração e colonização da PSA são melhor compreendidos e sabe-se que, para além da suscetibilidade do hospedeiro, estes mecanismos são também modulados por condições bióticas e abióticas. Sabe-se que as condições de temperatura e umidade contribuem de forma decisiva para o grau de severidade e dispersão da doença. Por exemplo, temperaturas entre os 12 e os 18 graus e umidade elevada favorecem a multiplicação da planta, enquanto que as temperaturas acima de 25 graus ou abaixo dos 10 reduzem o crescimento da PSA. A bactéria consegue entrar na planta hospedeira através de estruturas naturais de ligação à superfície, como estomas ou tricomas, e também através de feridas que possam ser causadas pela queda de frutos ou folhas, ou até mesmo pelo vento ou geada. No interior da planta, a bactéria migra sistemicamente para os diferentes órgãos da planta, espalhando a infecção. Uma vez colonizada a planta pode ou não manifestar sintomas. Os mais típicos são o aparecimento de necroses circundadas por um halo amarelo nas folhas, os exudados de cor esbranquiçada na superfície inferior das folhas e o aparecimento de necroses nas flores, podendo mesmo ocorrer o abortamento floral. Nos ramos e troncos podem observar-se cancros úmidos, com exudados de cor esbranquiçada ou avermelhada, dependendo da época do ano. E por vezes os tecidos vasculares podem apresentar também uma tonalidade avermelhada. Em situações de doença grave, a infecção pode levar à morte da planta. Contextualizando a presença de PSA em Portugal, a primeira detecção ocorreu em 2010, na região norte do país, num pomar estabelecido com plantas importadas de Itália, que estavam infectadas com estirpes de Biovar 3. A doença alastrou-se rapidamente pelos restantes pomares da região norte e centro nos anos seguintes. Foram realizados alguns estudos de caracterização das populações de PSA presentes em Portugal, nomeadamente na região de Entre Douro e Minho. Estes estudos apresentaram evidências de variabilidade genética em isolados de PSA representativos da população presente nesta região e descreveram também a presença de duas subpopulações de PSA3. Face a esquecer estes estudos relacionados com a caracterização genética das populações de PSA e a evolução da doença em Portugal, o grande objetivo deste estudo consistiu em determinar a estrutura genética das populações epífitas e endófitas de PSA, isoladas em diferentes épocas do ano, de 4 pomares portugueses sujeitos a condições abióticas distintas. Desta forma, seria possível avaliar a existência ou não de alterações na estrutura genética da população de PSA, não só ao nível da sua localização na folha, mas também ao longo do tempo. Para além disso, e analisando pomar a pomar, seria também possível avaliar a variação da estrutura genética da PSA entre os diferentes pomares e dentro de cada pomar.
Numa primeira fase do trabalho, dedicámos-nos ao isolamento presuntivo de PSA dos pomares e a consequente extração de DNA. De seguida, procedeu-se à identificação molecular dos isolados de PSA de acordo com Galelli, que posteriormente foram tipificados por forma a caracterizar a sua variabilidade genética. Após a tipificação, selecionaram-se isolados representativos de cada perfil obtido para serem caracterizados molecularmente. Esta caracterização consistiu em determinar o biovar das populações selecionadas e também em avaliar a presença ou não de genes codificadores de toxinas. Procedeu-se ainda à realização de uma análise filogenética, por MLST, com base na comparação de sequências concatenadas de 4 housekeeping genes. Todos os resultados foram analisados estatisticamente. Relativamente à estratégia da amostragem, os pomares a amostrar foram selecionados tendo em consideração fatores como a região em que se localizavam, o cultivar utilizado na produção, a idade, o ano de detecção da PSA, a severidade da doença observada e outros fatores abióticos relacionados nomeadamente com a temperatura média anual registada, a precipitação e o número de horas de frio a que o pomar estava exposto. Desta forma, selecionaram-se então 4 pomares, 2 localizados na região norte e outros 2 localizados na região centro do país. Em jeito de curiosidade, o pomar A, localizado em Viana do Castelo, foi incluído no estudo por ser precisamente o pomar onde se detectou pela primeira vez a presença de PSA no nosso país. A amostragem foi realizada em 2016, em 2 estações do ano consecutivas, e os isolados obtidos de folhas colhidas das mesmas plantas em cada pomar. As amostras foram processadas de forma a conseguirmos obter isolados de populações epífitas e endófitas. É importante referir que as estações do ano selecionadas representam momentos diferentes. A colheita da primavera representa um momento de pós-dormência e aos do desenvolvimento vegetativo que coincide com a altura propícia à ocorrência de novas infecções e também as condições abióticas ótimas para a multiplicação da PSA. Por outro lado, a colheita de outono representa a passagem pelo verão quente e seco, que geralmente se traduz numa influência negativa ao crescimento das populações de PSA. Quanto aos resultados da identificação molecular, em média, cerca de 60% dos isolados obtidos dos pomares selecionados foram identificados como sendo PSA. No gráfico, podemos visualizar os dados correspondentes aos 4 pomares analisados, em que os isolados de PSA estão representados a laranja e, como podem observar, foi possível isolar populações de PSA epífitas e endófitas em todos os pomares analisados, à exceção da amostragem do outono, do pomar D, de onde não foi possível isolar PSA na fase epífita. A relação entre a abundância relativa dos isolados de PSA e as variáveis pomar, época do ano e filosfera foram determinadas por GLM. As combinações dos fatores pomar-filosfera e época do ano filosfera demonstraram ter influência na abundância relativa de isolados de PSA. O mesmo não se verificou para a combinação época do ano pomar, uma vez que não foram detectadas diferenças significativas. Isto significa que não existem oscilações significativas na quantidade de isolados de PSA obtidos dos pomares nas 2 amostragens realizadas. Da coleção de cultura obtida, 604 foram identificados como isolados de PSA. Destes, foi possível tipar 549 isolados, que foram agrupados em 16 populações distintas. A diversidade de populações de PSA foi determinada com base nos perfis obtidos na tipificação dos isolados obtidos de cada pomar. De uma forma geral, esta análise revelou que a estrutura populacional de PSA nos pomares é heterogénea, com elevada variabilidade genética. Existem populações comuns entre os pomares, que são representadas pelo perfil 5, a azul no gráfico, o perfil 13, a verde escuro, e o perfil 36, a cor-de-rosa. Os resultados revelaram ainda a existência de uma estrutura populacional complexa com múltiplas populações coexistentes em cada um dos pomares analisados. Para além disso, foram também identificados perfis que apenas foram isolados num dos pomares. Estes resultados foram suportados com uma análise de PCA, que foi realizada para estabelecer uma possível correlação entre os pomares, considerando a diversidade de perfis genéticos de PSA encontrada em cada um deles. No gráfico, os números representam a força das diferentes populações e os pontos coloridos representam os diferentes pomares. Assim sendo,
Se observarmos o gráfico obtido e correlacionando a influência de cada população de PSA na diversidade de cada pomar, podemos concluir que as populações dos pomares C e D são semelhantes e bastante distintas das que foram encontradas nos pomares da região norte. Os pomares da região norte são os que apresentam maior diversidade de populações e daí não terem sido agrupados num cluster. O pomar A é claramente distinto dos restantes pomares e é o que apresenta maior diversidade de populações de PSA. Estas observações são reforçadas pelos resultados obtidos no cálculo dos índices de diversidade alfa, que indicam que os pomares da região norte são os que apresentam valores superiores no índice de riqueza, que está relacionado com o número de populações diferentes encontradas. Para além disso, a diversidade de populações de PSA encontra-se melhor distribuída nos pomares da região norte em comparação com os pomares da região centro, que apresentam maior abundância de perfis dominantes, aqui representada pelos valores mais baixos dos últimos dois índices. Quando avaliado o impacto da variação sazonal na diversidade de PSA encontrada nos pomares, percebemos que a diversidade de populações de PSA varia ao longo do tempo. Os resultados indicam que as condições abióticas afetam a diversidade de PSA em todos os pomares estudados. Se analisarmos o gráfico, notamos a existência de dois padrões distintos. Na primavera, a população de PSA é bastante diversa, apresentando estirpes com perfis únicos, que contribuem para a disposição estrutural que separa os pomares uns dos outros, enquanto que no outono os pomares são agrupados devido à presença de perfis comuns, observando-se uma redução da diversidade de populações de PSA, que se traduz na predominância de estirpes dominantes em todos os pomares. A estirpe mais representativa é representada pelo perfil 5. Uma vez mais, os índices de diversidade alfa suportam esta tendência e, como podemos observar, na primavera os valores da riqueza são superiores. Os isolados estão melhor distribuídos pelas populações e existe maior alternativa à dominância. No outono, observa-se precisamente o contrário, sendo notório os valores baixos no índice da diversidade de Simpson, apresentado na última coluna. Este índice varia entre 0 e 1, em que 0 representa uma situação de dominância onde não existe diversidade. As altas temperaturas e a seca podem ter influenciado negativamente a diversidade das populações de PSA durante o verão e que, no fundo, condiciona a estrutura populacional presente quando da colheita no outono. Um resultado interessante foi a obtenção de perfis que foram encontrados apenas numa das épocas. Esta tendência observou-se em perfis que são comuns a mais do que um pomar, como, por exemplo, o perfil 36, representado no gráfico a cor-de-rosa, que foi encontrado apenas na primavera. Esta evidência sugere a existência de diferenças na capacidade de prevalecer na planta ao longo do tempo entre os vários perfis de PSA, que pode estar relacionada com alterações nas condições abióticas. Finalmente, analisando a diversidade de populações de PSA quanto à sua localização na folha, os resultados indicam que a estrutura populacional de PSA varia entre os nichos epífitos e endófitos presentes na planta. Algumas populações têm a capacidade de persistir epífita e endofiticamente, enquanto que outras são exclusivamente encontradas num dos nichos. Observando o gráfico da análise PCA, conseguimos ver que as populações de PSA dos diferentes nichos dos pomares C e D foram agrupadas, principalmente devido à presença de estirpes dominantes comuns, como o perfil 5, o perfil 13 e o perfil 36. E, por outro lado, as populações epífitas e endófitas encontradas nos pomares A e B são muito distintas, como podemos observar pela disposição do gráfico. Esta disposição deve-se à presença de múltiplas estirpes que foram detectadas exclusivamente em um dos nichos. A variação sazonal também afeta a diversidade de populações encontradas nos diferentes nichos da filosfera. O que os resultados nos dizem é que na primavera, nos pomares A e B, a população epífita de PSA é mais diversa e melhor distribuída em comparação com a endófita. Nos pomares C e D, a população endófita é ligeiramente mais diversa, mas ainda assim muito inferior à diversidade encontrada nos pomares da região norte, como podemos observar na tabela. No outono, observou-se uma redução na diversidade encontrada em cada um dos nichos. Esta alteração, mais uma vez, está relacionada com a elevada abundância relativa de estirpes dominantes. Se repararmos, os valores do índice de dominância chegam mesmo a atingir o 0 nos pomares A e B. Por fim, a caracterização molecular concluiu que todas as estirpes de PSA isoladas neste estudo pertenciam ao biovar 3. Relativamente à análise filogenética por MLST,
foram descritos 3 grandes grupos que correspondem aos diferentes patovares de Pseudomonas syringae. O grupo A agrupa as estirpes de PSA, o grupo B agrupa as estirpes do recentemente renomeado patovar Actinidifolium e o grupo C corresponde às estirpes de referência do patovar tomate. Dentro do grupo de PSA distinguiram-se 2 clusters. O primeiro agrupa as estirpes isoladas neste estudo e as estirpes de referência dos biovares 1, 3 e 6. E o segundo agrupa as estirpes de referência dos biovares 2 e 5. À semelhança do que já foi reportado noutros estudos, esta análise MLST não permitiu diferenciar as estirpes de biovar 3 e 6, contudo, mais à frente no congresso será apresentado um outro trabalho de análise genómica que envolve algumas estirpes isoladas neste estudo. Este estudo permitiu concluir que existe uma elevada variabilidade genética entre os isolados de PSA, com diversas populações coexistentes. Além do mais, evidências sugerem que ocorrem alterações na estrutura populacional de PSA quando avaliada a sua localização nas folhas e a sua evolução ao longo do tempo. É importante realçar também que a redução de diversidade de populações observada no outono está associada ao aumento do número de estirpes dominantes. Estes resultados sugerem a existência de diferenças entre as várias populações de PSA relativas à sua capacidade de persistir e prosperar na planta. Existem múltiplos fatores que podem contribuir para modelar a diversidade de populações através da seleção de PSA de acordo com o seu fitness, nomeadamente as condições abióticas, a interação com a comunidade microbiota e o processo espacial de interação bactéria-planta que ocorre nos diferentes nichos. Esta perspectiva contribui de forma relevante para a compreensão da ocorrência do cancro bacteriano da actinídea e da evolução da PSA em Portugal, nomeadamente para a definição e adoção de estratégias de gestão da doença. O estudo está publicado na revista Microorganisms desde junho do ano passado e é de livre acesso. Quem estiver interessado no tema pode aceder ao artigo com mais detalhe no site. Aproveito para fazer um agradecimento especial a todos os coautores e agradeço também à ProPomar, à QIMIL e à APK pela disponibilidade e apoio prestados no acesso aos pomares. Obrigada pela vossa atenção.